Boa tarde, olá galera do Ener Maceió. Foi uma pena que, devido à questão dessa pandemia global, não conseguimos ter o evento de estudantes de engenharia de toda a região Nordeste que ocorreria em Maceió durante esse primeiro semestre. E aí, a organização do encontro pediu que eu gravasse um pequeno vídeo para vocês acerca principalmente das áreas de atuação, né, as áreas que eu consigo atuar durante a minha carreira profissional. E o mais interessante de tudo é que são áreas que muitas vezes é possível que eu consiga, por exemplo, trabalhar mesmo em tempos de pandemia, né, em tempos de quarentena, porque muitas partes dessas atividades são feitas no escritório. Claro que, isso é importante dizer para vocês, que, por exemplo, uma das áreas que eu atuo, a área de orçamento de obras, grande parte do trabalho ele é feito no escritório, mas isso não prescinde, ou seja, eu preciso sim também atuar em campo. Então, de certo modo, continua tendo algum prejuízo, embora eu consiga adiantar muita coisa remotamente, né? Ou seja, no home office. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento de uma obra, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ter projetos, né? E quanto mais detalhado, quanto mais completo for esses projetos, melhor será o meu orçamento, menor será a possibilidade de erro no meu orçamento. Então tu pode estar me perguntando, Murilo, então quer dizer que eu só consigo fazer um orçamento se eu tiver o projeto? E se eu tiver apenas uma planta baixa, por exemplo? É possível fazer alguma coisa? Vamos lá. Para que eu possa fazer um orçamento, como nós estamos dizendo, necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso ter projetos, tá? E quando eu falo projetos, é importante dizer para vocês que não se trata apenas das plantas, porque na nossa cabeça, muitas vezes, a gente, quando pensa na palavra projeto, o que vem na nossa cabeça é a planta baixa, o corte, enfim, aquelas grandes plantas que a gente abre na obra. Geralmente vem isso na cabeça. Mas é importante dizer para vocês que o projeto não é composto apenas da parte gráfica, apenas dos desenhos, mas também de uma outra parte que é muito importante para o orçamentista, que é o memorial descritivo e as especificações técnicas. Porque uma coisa é eu pegar uma planta e conseguir enxergar que eu vou ter uma parede em determinado local. Então, na parte gráfica, eu consigo identificar a parede e consigo até mesmo mensurar o quantitativo. Por exemplo, porque eu medindo lá o perímetro, né, daquela parede, as dimensões, e multiplicando, olhando no corte qual é a altura dessa parede, eu consigo até ter o quantitativo que eu vou prezar de alvenaria. Só que na parte gráfica não diz com detalhes como será construída essa parede, qual o tipo de material dessa parede, qual o tipo de revestimento, vai ter chapisco, não vai, qual é o traço do chapisco, vai ter reboco, não vai, qual é o traço do reboco, vai ter revestimento cerâmico ou não, qual o tipo de revestimento cerâmico. Então todos esses detalhes estão no memorial descritivo e nas especificações técnicas. Agora, já respondendo a pergunta anterior, se acontece muito na nossa vida de a pessoa procurar o orçamentista sem ter ainda esse projeto completo. Ela tem, por exemplo, somente uma planta baixa. E aí, Murilo, o que a gente faz nesse caso? Não tem como fazer nada por esse cliente? Até tem, só que eu não posso chamar isso de orçamento, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim, e isso é muito natural com estudantes de engenharia, né? Porque eu costumo dizer que para nossa família, para os nossos amigos, quando a gente passa na faculdade, é como se a gente já fosse profissional para eles de engenharia. Então tu vai receber muitos tipos de perguntas dessa maneira. Ei, vem aqui em casa, eu posso quebrar essa parede? Quantos ferros eu boto numa viga para sustentar uma caixa d'água? Porque eles acham que é muito fácil, que basta eu pegar e eu já sei decorar daquilo, né? E claro que cada caso é um caso. Mas é muito importante que a gente tenha um conhecimento a nível geral para que eu possa responder esse tipo de questionamento, mesmo que eu não tenha uma precisão total. Então, por exemplo, chega lá uma tia minha com uma planta baixa feita a lápis e diz: meu filho, quanto vai custar construir essa casa? É claro que eu não tenho elementos para fazer um orçamento,
mas eu fazendo algumas perguntas para ela, por exemplo, se eu tenho ali uma planta baixa, consigo pelo menos mensurar qual é a área dessa casa e pergunto para ela qual o tipo de acabamento que ela quer aplicar no piso, na parede, enfim, tem como eu ter uma noção do que eu chamo de padrão de acabamento. É um padrão de acabamento baixo, normal ou alto. Com base nisso, existem algumas instituições que publicam custos por metro quadrado. Então, por exemplo, se eu quiser saber, ter uma noção de quanto custa construir uma casa de baixo padrão por metro quadrado, eu posso ir, por exemplo, no site do Sinduscom, posso ir no site do Sinap, que eu tenho lá um valor por metro quadrado. E óbvio, eu tenho que deixar isso muito claro para quem me perguntar, isso não é um orçamento, isso é uma estimativa, é um valor a grosso modo, é um valor muito superficial, que claro vai depender de que eu analise depois o projeto. Então, olha, tia, olha, pela metragem da sua casa e pelo padrão de acabamento que a senhora me passou, provavelmente esse custo vai estar em torno de, por exemplo, 150 mil reais. Eu vou pegar o valor da área, multiplicar pelo valor do metro quadrado e assim eu tenho uma noção para passar para ela. Mas deixando claro que esse orçamento, esse custo, só poderá realmente ser mensurado com maior precisão quando for feito o projeto. E isso é até mesmo uma forma de eu conseguir facilmente vender o projeto para um cliente. Então, ou seja, olha, eu estou te passando aqui um valor superficial, mas para que você tenha uma obra com qualidade, com segurança e que você realmente consiga mensurar adequadamente os custos, vai precisar de um projeto completo. Eu já posso fazer, por exemplo, isso para você. Então, tu já vai lá e já vende um produto, né, um serviço que são os projetos, ok? Murilo, e aí? Vamos lá. Se eu tenho um projeto, como é que eu faço esse orçamento? Bem, a gente tem algumas etapas que são possível que a gente faça uma espécie de um passo a passo, apesar de que, né, cada questão, cada obra em si, existem detalhes que precisam ser avaliados. Mas de uma maneira geral, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pegar um projeto, a planta baixa, a memorial descritiva, as especificações, é identificar todos os serviços que vão ter nessa obra. Então eu vou pegar lá o projeto, memorial descritivo e vou saber, por exemplo, que essa obra ela é composta de fundação, alvenarias, superestrutura, cobertura, instalações. E mais uma vez, olha como é importante o memorial descritivo. Geralmente o memorial descritivo ele já dá para a gente mais ou menos essas etapas, de modo que fica muito mais fácil do que se eu pegar apenas uma planta para tentar identificar isso. Então, uma vez que eu tenho as etapas e dentro dessas etapas eu tenho os serviços, né? Ou seja, a primeira parte foi identificar esses serviços, essas etapas, eu passo para uma segunda parte que é levantar os quantitativos. Então, nesse levantamento de quantitativos, eu vou pegar lá e vou querer saber o seguinte, tá, beleza, eu identifiquei que aqui tem alvenaria nessa casa, mas quantos metros quadrados de alvenaria? E aí eu vou precisar ter uma habilidade, né, um conhecimento no que a gente fala que é leitura e interpretação de projetos, porque eu vou ter que pegar aquela planta e vou ter que extrair esses quantitativos. E aí tem vários detalhes que a gente precisa conhecer sobre como identificar, como levantar esses quantitativos, né, quais são os critérios a serem utilizados. Isso, claro, precisa de um estudo um pouco mais aprofundado para que a gente possa ter essa noção. Depois que eu levantei esses quantitativos, eu passo para a parte de identificar o custo unitário de cada serviço. O que seria isso, Murilo? Por exemplo, se eu identifiquei que nessa casa eu vou ter 100 metros quadrados de alvenaria, beleza.